Família abençoada, vamos mergulhar na palavra que transforma vidas. Então, abra o coração, abra a Bíblia e vem comigo ter um papo com o Criador. Vamos juntos começar pelo começo, o início de tudo, em Gênesis, a primeira página da Bíblia, e refletir sobre o propósito incrível da criação. Vem comigo nessa jornada cheia de revelações. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nesta abertura, somos apresentados à ideia de que tudo começou por um ato de criação divino. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele não apenas começou o universo, ele deu propósito, direção e sentido à existência. Tudo o que vemos, tudo o que somos, tudo o que existe, veio das mãos do Senhor. Ele é o Alfa, o princípio de tudo. Nada foi feito sem Ele. E se Ele tem o poder de criar o universo do nada, imagine o que Ele pode fazer na sua vida hoje. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Neste ponto, vemos que o Espírito de Deus se movia sobre o caos, e a primeira palavra liberada foi: haja luz. Isso nos mostra que, onde há confusão, onde há trevas, onde há vazio, Deus pode agir. Ele traz luz, direção, paz e transformação. Assim como Ele organizou o universo, Ele também pode colocar ordem na sua casa, na sua mente, no seu coração. Basta uma palavra de Deus, e tudo muda. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de ordem. Cada coisa que Ele criou, Ele estabeleceu com um propósito, com função e com limites. Ele separa, organiza, define e governa, e tudo o que Ele faz é bom. Se há áreas da sua vida em desordem, entregue ao Senhor. Ele é especialista em transformar o caos em beleza e dar sentido onde só havia bagunça. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo:
frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Com alegria que compartilho com vocês uma reflexão sobre o capítulo 1 de Gênesis, a santa introdução das Sagradas Escrituras, onde tudo começa, a criação do mundo pelo Deus eterno. No princípio, Deus. Não há introdução mais poderosa. Antes de qualquer coisa, Deus já era. O Gênesis não tenta provar a existência de Deus. Ele afirma com autoridade que tudo começa com Ele. Essa é a base da fé cristã. Deus é o Criador, sustentador e Senhor de todas as coisas. A nossa vida não é fruto do acaso, mas do cuidado de um Deus que tem propósito em tudo o que faz. Deus é um Deus de ordem, não de confusão. O texto diz que a terra era sem forma e vazia, caos, escuridão, vazio, mas o Espírito de Deus já se movia. Oh, glória! Isso nos mostra que mesmo quando tudo parece sem forma e sem esperança, Deus já está agindo. Ele transforma o caos em ordem, traz luz onde há trevas, cria beleza onde antes havia nada. A palavra de Deus cria realidades. E então vem o poder da palavra. E disse Deus. Ele falou, e tudo passou a existir. Que coisa maravilhosa! A palavra de Deus não é apenas som, ela é criadora, viva, eficaz. Se ele diz, haja luz, a luz aparece. E essa mesma palavra continua agindo hoje. Quando ele declara vida, cura, transformação, o impossível se torna realidade. Cada dia com um propósito. 6 dias de criação, cada etapa com seu tempo, sua função, sua beleza. O Senhor nos ensina que Ele trabalha por processos. Nem sempre vemos tudo de uma vez, mas Deus está construindo algo maior. Seja paciente, confie. O mesmo Deus que formou o universo com ordem e precisão está também moldando sua vida. A coroa da criação, o ser humano. Ao 6º dia, Deus cria o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. Isso não significa aparência física, mas natureza espiritual, racional, relacional. Nós fomos criados para refletir o caráter de Deus: amor, justiça, criatividade, domínio com responsabilidade. Não somos apenas parte da criação, somos filhos com identidade divina, domínio com responsabilidade e propósito. Deus nos deu domínio sobre a terra, mas não como tiranos, e sim como mordomos fiéis. Temos a missão de cultivar, preservar e governar de forma sábia o que Deus nos confiou. Assim como Adão recebeu o jardim, você também recebeu um chamado, um propósito, uma missão. Conclusão:
E Deus viu que era muito bom. Quando Deus olha para tudo o que fez, ele declara: eis que era muito bom. A criação de Deus é perfeita, bela e cheia de propósito, e isso inclui você. Mesmo com os desafios, mesmo com as falhas humanas, o plano original de Deus era, e ainda é, bom. E Ele está restaurando todas as coisas em Cristo. De Gênesis 1, aprendemos que Deus é o início, o meio e o fim de todas as coisas. Ele cria com propósito, fala com autoridade, age com ordem e nos chama para sermos participantes da sua obra, que possamos viver como filhos da luz, reconhecendo que fomos criados para a glória de Deus, com identidade, missão e destino eterno.